áudio, som, testando, áudio, som, teste, ei, som, testando. Teste. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, cante esse hino, orando com toda a sua fé, de todo o coração. Esqueça de tudo, eleve o seu pensamento aos céus, o seu coração, e que você possa cantar com fé esse hino de todo o seu coração, dizendo para Ele: eu sei que sempre estás comigo, Se você crê, cante: Senhor, também sei que nada acontece, também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Tu és meu Senhor. Levante as mãos, erga a cabeça, cante com fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo. É verdade, meu Pai. Senhor, Ele está te ouvindo, cante orando. Também sei que nada acontece. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Cante: tu és meu Senhor. Tu és meu Senhor. Com toda a sua fé, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que te amam, Jesus. todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam. daqueles que te amam. Querido Deus, e maravilhoso e eterno Pai, nós entregamos esse culto em Tuas mãos. Entrega a sua vida, esse culto ao Senhor. Fala para Ele: tudo por Ti, Jesus bendito. Sim, por Ti, Jesus bendito. A sua vida, seus problemas a Deus, tudo entregarei. Entrega a sua ansiedade, sua preocupação ao Senhor. Sim, por Ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Meu Pai, tanto a primeira parte, Sim, como também essa segunda parte do louvor, Jesus bendito. Senhor, fala sobre tudo. Fala sobre tudo, não partes. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tanto os momentos bons e ruins. Nós não entendemos, mas nós sabemos que está cooperando para o nosso bem. Tudo, quando nós entregamos a Ti a nossa vida, nosso coração, tudo é tudo, Senhor. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que venhamos entregar tudo, toda a nossa fé, todo o nosso coração nessa noite, toda a nossa confiança em Ti, meu Pai. Que não possamos confiar em nós mesmos, na força dos nossos braços, porque, meu Pai, sabemos que não conseguimos e não vamos chegar a lugar nenhum. Então aqui estamos nesse culto de oração, confiando na soberania do Senhor, confiando no Teu poder, confiando na Tua graça. Então abençoa, meu Pai, todos os nossos irmãos e amigos que estão aqui presentes nessa noite, pessoas que vieram debruçar diante dos Teus pés, pessoas que vieram Te suplicar, Te clamar, que vieram para esse culto de oração para orar ao único que pode mudar e transformar as suas vidas, a sua situação do qual está vivendo, meu Pai, porque ninguém pode fazer nada por nós a não ser o Senhor. O Senhor é o único que tem um poder de virar o homem do avesso. O Senhor é o único poder, meu Pai, que tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Então, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, meu Pai, pela Tua compaixão, estenda as Tuas mãos poderosas nessa noite sobre a nossa vida, meu Pai. Precisamos de Ti, viemos aqui para usar a nossa fé, viemos aqui para Te clamar, para Te suplicar, viemos aqui porque cremos, meu Pai, que o Senhor pode, é o único que pode, Senhor Jesus, fazer algo na nossa vida, um milagre. O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Nós sabemos, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E aqui estamos, meu Pai, para depositar em Ti a nossa fé, a nossa confiança. Fala conosco através da Tua palavra. Vem avivar a nossa fé, a nossa esperança, porque viemos aqui para ouvir a Tua voz, e que o Senhor possa também ouvir a nossa oração nessa noite. É isso que eu Te peço, meu Pai, de todo o meu coração, com toda a minha fé, em nome de Cristo Jesus. Se você trouxe nessa noite o seu dízimo, se você trouxe nessa noite a sua oferta, eu gostaria que você pegasse nas suas mãos. Eu gostaria que você pegasse agora, desde já, nas tuas mãos, uma oferta de fé, de agradecimento, porque você crê
que tudo que vem acontecendo na sua vida é porque Deus está no controle, para o seu bem, para te mudar, para te transformar, para te fazer mais parecido com Cristo. Você que é grato por tudo que Deus tem feito na sua vida, pega aí nas suas mãos, ainda que você não trouxe o seu dízimo, pega aí nas suas mãos a sua oferta, e que você possa se dirigir até o gasofilaço que está à sua esquerda. Vai lá com fé e fala: meu Deus, aqui está o meu dízimo, a minha oferta, a minha gratidão, minha fidelidade a Ti. Se você trouxe algum propósito que você fez com Deus, que você possa fazer isso agora de todo o coração. Enquanto isso, o pastor vai orar pelos dizimistas ofertantes. Querido amado Deus e Pai, apresentamos a Ti a nossa fidelidade, apresentamos a Ti a nossa gratidão, o nosso amor, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Temos prazer em Te honrar, porque, meu Pai, estamos servindo o Deus da nossa vida, estamos, meu Pai, cooperando para o avanço do Evangelho, para a pregação do Evangelho, porque são os dízimos e as ofertas que mantêm a Tua obra, que mantém o Teu servo, que mantém, meu Pai, a obra ativa, essa porta aberta. Quando eu preciso, eu estou sempre aqui. Tem sempre o homem de Deus aqui disposto, a esposa ali para me ouvir, para me atender, para me ajudar, para me dar uma palavra de fé, para me ouvir a Tua palavra, Senhor. Oh querido Deus, me dê condições para ajudar mais na obra, para que possamos avançar com o Teu reino, meu Pai. Senhor, eu oro por esse que não tem nada hoje, mas que o Senhor venha conceder a ele, para que nos próximos cultos eles possam ofertar e dizimar com alegria e com prazer. É isso que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, no nome precioso de Cristo Jesus. E os que creem digam amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pode sentar, por favor. Coloca aqui na tela para as pessoas acompanharem, Carlos. Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu gostaria que vocês ouvissem com fé a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para você. Tome cuidado e preste bem atenção o que você ouve, aquilo que as pessoas querem que chegue aos seus ouvidos. Por quê, pastor? Porque assim como a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de quem? De Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos traz esperança, a palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos impulsiona, a palavra de Deus nos deixa seguros. Quem compreendeu? E louvado seja Deus por isso. Então, isso pode deixar aí, dona Ângela, muito obrigado. Então, assim como nós nos encorajamos, nós somos orientados pela palavra de Deus, assim também o medo, a dúvida, a preocupação, a ansiedade da vida, vem também pelo ouvir. Assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o medo, a dúvida, a preocupação, a ansiedade, as inseguranças da vida, ela vem pelo ouvir. E ouvir, primeiro, olhe para mim, a voz do coração. Segundo, a voz de pecadores. Terceiro, a voz do diabo. Vamos lá? A dúvida, o medo, a preocupação, a ansiedade, as inseguranças da vida vêm pelo ouvir também. E ouvir primeiro o quê? A voz do coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração, ele é desesperadamente corrupto. Esse negócio, eu estou sentindo no coração. Repreende. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Meu coração está me mandando eu fazer isso. O meu coração está sentindo aquilo. O meu coração... Não. O justo não vive pelo coração. O justo vive pela fé. Diga fé. Vive pela fé.
Então, coração, voz do coração enganoso. Segundo, vem pelo ouvir, o quê? Não. A dúvida, o medo, a ansiedade, as inseguranças da vida. Primeiro vem pelo ouvir a voz do coração. Segundo, a voz do pecado. Quando eu ouço a voz do pecado, quando eu dou ouvidos, eu inclino a voz dos pedidos da minha carne, dos pedidos dos meus olhos, dos meus sentimentos. Então, o pecado traz dúvida, medo, insegurança da vida. E terceiro, a voz do diabo. A voz do diabo é sempre o seguinte: segue a voz do seu coração. A voz do diabo é sempre assim: não tem problema, pode fazer, depois você pede perdão a Deus, até porque Deus é misericordioso, Deus, Ele perdoa. Então a gente tem que tomar cuidado com as vozes que nós ouvimos. Não tem jeito, quando nós acordamos, todo dia a gente ouve vozes, desde a hora que você acorda. Você liga a televisão, tem alguém falando com você, não é isso? Você vai no TikTok, tem alguém ali falando com você. Você vai no Instagram, tem alguém falando com você. Você vai no Facebook, tem alguém falando com você. Você vai você entra no ônibus, tem um monte de voz que você está ouvindo. Você sai para a rua, você já começa, não é isso? Você vai para o trabalho, o pau come. É ou não é verdade? É ou não é? Sempre o negócio, está ouvindo muita? Cuidado. Então, cuidado. Você está indo para a rua, alguém para e quer falar com você. Alguém manda mensagem para falar com você. E se você parar para ouvir essas vozes, elas vão conduzir a sua vida. E elas vão conduzir e vai produzir aquilo que falamos no início: medo, insegurança, ansiedade, preocupação e incerteza da vida. Incertezas. Mas quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, então nós nos encorajamos, nós temos a certeza para onde estamos indo, o que estamos fazendo, porque nós estamos apoiando a nossa vida na palavra de Deus. Hoje eu atendi uma pessoa que o marido dela foi embora, de outra igreja, e falou: pastor, mandou uma mensagem para mim, o senhor atende só pessoas que é da igreja do senhor? Eu falei: não, tem outras pessoas, o senhor pode me atender? Eu falei: claro. Aí veio, o marido foi embora, enfim, e não aceita a separação, quer reconciliação, está orando, orientei ela. Falei assim: olha, você tem que estar debaixo da palavra de Deus, você tem que ser guiado pela palavra de Deus, você tem que parar de ser guiado pela voz do seu coração, você tem que parar de ser guiado pela voz dos outros, ficar perguntando para os outros: o que você acha que eu faço? Tem gente que é assim, tem gente que se pegar uma herança, se pegar o que fala assim: vem cá, eu vou pegar isso aqui, o que você acha que eu? Pronto. Se você não tem a direção de Deus, você tem que tomar cuidado com o que você sente e fala da tua vida. Eu estou passando um problema com fulano, com Beltrano, ou com os seus filhos, seja lá quem for, o que você acha que eu faço? Tem que pedir direção de Deus, tem que dobrar o joelho e falar com quem? Você tem que abrir a Bíblia e ler e falar: Senhor, fala comigo, pede direção para o pastor, para a esposa do pastor. Uma pessoa orientada, uma pessoa centrada em Cristo, que vai poder te ajudar, porque só Jesus que pode nos ajudar. Amém? Então, cuidado com o que você ouve, com quem você ouve. Então, preste atenção, leia comigo ali na tela, olha o que está escrito ali, Marcos capítulo 10, versículo 46, vamos falar sobre a cura do cego de Jericó. Amém? A cura do cego da onde? De Jericó. Eu vou tratar o seguinte tema com você. Quando Jesus para
para um pecador. Ele está rumo a Jerusalém, está descendo para Jericó, e ele vai morrer na cruz do Calvário. Ele está focado no plano salvífico, de salvação, mas ele para ouvir um pecador, para atender um pecador, porque o que mais Deus tem prazer é de atender pecador. Ele tem prazer em sentar com o pecador, e atender o pecador, e ouvir o pecador, e ajudar o pecador, e salvar o pecador. Vamos ver o texto. E foram para Jericó, Jesus e os discípulos. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, além dele ser cego, ele era o quê? Mendigo, filho de Bartimeu, estava sentado à beira do caminho, versículo 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. O que ele dizia? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos, não eram poucos, não, muitos o repreendia para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. O que ele gritava? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou então e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, levanta-se, porque ele está chamando você. A mesma multidão que falou para ele ficar, agora a multidão fala para ele criar coragem, porque Jesus estava chamando ele. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se e deu um salto, e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: o que você quer que eu faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Se ele disse que eu possa ver de novo, então porque ele enxergava e deixou. Ele não era cego de nascença, ele enxergava, e aí ele parou de enxergar, e ele queria ver de novo. Muito bem, então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Vamos ler junto? O que ele conclui dizendo aí? E imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus a estrada. Nossa, que passagem maravilhosa, que passagem linda, que passagem profunda. Quem era esse cego Bartimeu? Ele era um mendigo, ele era marginalizado, esquecido pela sociedade, mas o texto mostra algo muito poderoso aqui. Jesus nunca ignora quem pede por misericórdia, porque essa foi as palavras do cego. Jesus então, saindo de Jericó rumo a Jerusalém, caminho à cruz, antes da crucificação, com a multidão ao redor, havia uma expectativa messiânica crescente naquele momento. Mesmo que Jesus estava a caminho da cruz, Jesus para por um homem. O homem fez Jesus parar. O que fez Jesus parar para aquele homem? Quantas vezes Jesus parou para você? Será que Jesus já parou para você? E por que não? E se parou, por que parou? Jesus ouviu aquele homem, e ele está vivo e ele nos ouve também. Mas o que faz Jesus parar para um homem pecador? O que faz Jesus parar por mim? O que faz Jesus parar por você? É quando nós reconhecemos a nossa real condição. Bartimeu, que era cego e mendigo, no versículo 46, ele não tinha recursos nenhum, ele não tinha mérito, ele não tinha esperança humana,
porque o milagre começa quando reconhecemos a nossa miséria espiritual. Ele clama. O clamor dele não é o seguinte: eu estou aqui com uma água, eu vou sacudir ela, vou apresentar ao Senhor e vou tomar, e que o Senhor venha me curar agora, me cura, como de um passe de mágica, como se ele fosse obrigado. Ele não passa, Jesus não passa e ele começa a gritar: Jesus, se o Senhor tem o poder mesmo, é milagroso, me cura aqui. Jesus, você não é o cara? Você não é o cara que cura todo mundo, que faz paralítico levantar, que ressuscita morto? Me tira daqui, me levanta, eu quero ver, eu quero enxergar. Ele não foi arrogante, ele não foi prepotente. Eu tenho mais fé que todo mundo e Jesus já me atendeu. Não, eu mereço, eu estou aqui sofrendo há muito tempo, será que o Senhor não está vendo? Não foi isso que ele disse. Ele falou algo muito bonito no versículo 47. E ouvindo, quando ele viu o barulho da multidão, que estava passando por ele, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. Ele chama Jesus, primeiro de filho de, reconhecendo que ele era o Messias, reconhecendo a soberania dele, reconhecendo o poder, a autoridade que ele tinha, reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Ele não pede justiça. Não é justo, o Senhor curou todo mundo e não me curou, o Senhor fez isso na vida de todo mundo, a mulher hemorrágica, eu fiquei sabendo que o Senhor curou a mulher hemorrágica, nada disso. O Senhor ressuscitou a filha de Jairo, ele não falou isso. E se o Senhor me deixar aqui cego, é injusto da tua parte, e o Senhor não é injusto, então me cura. Ele não falou isso, ele não pediu justiça, porque quantas vezes nós pedimos justiça? A gente quer que Deus nos atenda porque nós achamos que nós merecemos e que é justo Deus nos atender. Não, ele então não pede justiça, ele, pelo contrário, ele pede, suplica, ele grita e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pede misericórdia. O que é misericórdia? Não. O que é misericórdia? Não. Graça significa Deus dá para nós aquilo que nós não merecemos. Quando o salmista Davi disse: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o que ele está querendo dizer com isso? O que significa misericórdia? É o contrário, é Deus não dar aquilo que merecemos. Ele estava pedindo misericórdia: Senhor, eu sei que os meus pecados merecem o inferno, mas não me deixe ir para onde? É algo mais espiritual que aconteceu aqui. Ele queria ser curado, ele queria sair daquela vida, só que a alma dele estava suplicando por misericórdia, não queria a condenação eterna, porque ele sabia que Jesus veio salvar pecador, ele queria ser salvo. Antes de ser curado, de querer enxergar de novo, ele queria ser salvo. Por isso que as palavras que ele usou foi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Eu sei que eu mereço o inferno, mas não dá o que eu mereço, Senhor. Tem misericórdia de mim. Porque ele entende que a salvação não é direito nosso. A salvação é graça, por isso que lá em Efésios diz: pela graça vocês são salvos. Você pode ver que quando nós lemos no texto, ele começa a gritar, ele começa a chamar, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele quer que Jesus, antes de ir para a cruz, pare
e tenha misericórdia dele, e derrame graça sobre a vida dele, antes dele morrer. E quando ele para e começa a chamar por Jesus, a gente vê a reação da multidão. Quando ele se volta para Cristo e pede: Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. O que a multidão diz? Senhor, o senhor não está vendo que ele está gritando? O senhor não está vendo que ele está ali te suplicando por misericórdia? Senhor, vai lá curar ele. Senhor, vai lá abençoar ele. Foi isso que a multidão fez? Não, nós queremos o bem dele. Foi isso? A multidão não queria o bem dele. Trazendo para nós, irmãos, não espere que a multidão esteja do seu lado, uma vez que você assumiu a sua fé em Cristo Jesus. Pelo contrário, a multidão vai querer te calar. Sempre a multidão vai querer que você fique quieto, calado, que você não busque por Jesus, o filho de Davi, pelo Senhor Jesus. A multidão repreendia ele e falava assim: cale-se. A multidão falou para ele fazer o quê? O quê? Calar a boca. A multidão falava assim para ele: cala a boca. Imagina uma pessoa falar para você, está conversando, ela fala: cala a boca. Quanto mais a multidão falava isso, mais ele chamava. Por quê? Porque ele não estava dando ouvido àquelas vozes. Ele não se deixou ser escravo por aquelas vozes negativas. Aquelas vozes que estavam impedindo ele de ir até Jesus, ou de Jesus até ele. Ele não acatou aquelas vozes. Por isso que no início nós falamos: cuidado com a voz que você está ouvindo, porque é ela que conduz a sua vida. Então, algo muito maravilhoso acontece aqui. Aquela multidão não consegue impedir e silenciar aquele homem. Aquela multidão que tinha virado um obstáculo é vencida pela perseverança dele. Porque a fé verdadeira, a fé de um crente verdadeiro, é uma fé que persevera. E a multidão não queria que ele perseverasse. Não é isso que acontece? A multidão de problemas, a multidão de vozes que nós ouvimos todos os dias, é para a gente desistir, é para a gente parar, é para a gente não continuar. Mas a fé verdadeira nos leva a perseverar. Aqui tem algo muito importante que aconteceu quando aquele homem perseverou. Então nós somos chamados nessa noite a ser crentes perseverantes. Mas olha algo profundo aqui: o Rei do universo, o Salvador que estava a caminho da cruz, ele interrompe tudo, ele para a multidão, ele para os discípulos, ele para aquela caminhada para atender um cego, para atender um homem pecador, um homem desprezado pela sociedade, jogado às traças, porque ele era um mendigo. Eu pergunto para você: quem dá atenção para o mendigo? Você já viu alguém dar atenção para o mendigo? Só quem quer aparecer nas mídias, faz uma marmita e vai levar e tirar foto para falar assim: eu estou ajudando o mendigo. Nós não somos chamados para isso, mas um clamor sincero jamais passa desapercebido por Jesus Cristo. Quando oramos com sinceridade, jamais passa desapercebido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, sempre ore com quê? Sempre ore com quê, irmãos? Sinceridade. Sempre ore com sinceridade.
e ele ouve Jesus chamá-lo. Jesus para e disse o que para ele no versículo 49? Vamos ler comigo? Versículo 49, o que está escrito? Jesus parou e disse, o que ele disse? Chame o cego. Chame o cego. A gente vê aqui um chamado da graça de Deus para aquele cego, nos piores momentos da vida dele. Gente, não tem momento melhor para Deus chamar uma pessoa do que o sofrimento. Às vezes nós não entendemos por que nós sofremos, mas é pelo sofrimento que Deus nos chama, com a sua maravilhosa graça, para se aproximar dele. Aquele que era rejeitado, agora ele é chamado. Deus é especialista, repita comigo, Deus, diga com fé, Deus, Ele é especialista em chamar os rejeitados. Ele é especialista, irmãos, em chamar os rejeitados. Quem é um rejeitado aqui? Eu sou. Nós estamos aqui porque Ele, louvado seja Deus por isso, glória a Deus por isso. Depois que a multidão vê que Jesus para e chama ele, aí a multidão começa a mudar o discurso. A multidão começa a dizer o seguinte para ele: coragem, coragem, levanta-se, ele está te chamando. Aprenda uma coisa: quando Jesus chama, muda tudo. Quando Jesus chama uma pessoa, muda tudo. Tudo. Quando Jesus me chamou, Ele mudou toda a minha vida. Ele transformou, Ele me virou do avesso. Quando Jesus chama uma pessoa, Ele chama ela para pôr a mão nela, Ele chama ela para trocar o coração dela, Ele chama ela para mudar a mente dela, Ele chama ela para mudar o interior dela, para mudar o estado dela de vergonha, Ele chama ela para salvar ela, Ele tira ela da mão do diabo, tira ela da mão do mundo, tira ela da mão dos inimigos, Ele chama ela, e quando Deus chama uma pessoa, essa pessoa, ela é totalmente transformada por Ele. Não teve uma pessoa na Bíblia que Jesus chamou e continuou do mesmo jeito. Amém? Por isso que a pergunta que não quer calar é essa: quem te chamou? Quem está te chamando? Quem te chamou? Foi Jesus mesmo? É Jesus que te chamou? Porque quando Ele chama, nós como ovelhas ouvimos a voz dEle. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, e elas ouvem a minha voz. Ele é o pastor das ovelhas, e quando Ele chama uma ovelha, Ele cuida da ovelha, Ele transforma a ovelha. Quem está te chamando? Quem te chamou? Quando Jesus me chamou, acabou. Quando Ele pôs a mão em mim, Ele me quebrou, Ele me fez um vaso novo. Mudou. Quando você olha, as pessoas olham para a sua vida, elas observam que mudou mesmo. Porque quando Ele chama e muda tudo. Olha a resposta do cego quando Jesus chama ele. Versículo 50. O que ele fez quando ele ouviu o chamado de Deus? Atirando a capa para onde? Para o lado, o cego fez o quê? Levantou-se e deu um salto. E foi até onde Jesus? Ele foi até onde Jesus ele estava. Por que a Bíblia faz questão, olhe para mim, por que a Bíblia faz questão de dizer que o mendigo, o cego, ele lança a capa, ele deixa a capa? Por quê? Porque a capa para o mendigo, naquela época, era algo muito valioso.
que o Império Romano dava para eles se cobrirem e se protegerem, e dependerem daquela capa. Aquela capa era algo valioso, era o seu bem mais valioso. Mas o que ele faz? Ele abandona tudo para ir até Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O encontro real com Jesus exige o abandono de tudo. Enquanto não abandonar tudo, não tem um encontro com Jesus. Mas a pergunta que não quer calar é essa: você está disposto a abandonar tudo? Abandonar a sua capa? Qual é a capa que Deus tem falado para você abandonar e você não abandona? O orgulho, a mentira, o pecado, as amizades. O quê? Porque quando Jesus me chamou, eu abandonei o futebol, eu abandonei minha carreira, abandonei minha família, abandonei tudo. Eu dei um salto, deixei a capa de lado, deixei de me apoiar aquilo que era muito valioso para mim, e eu fui até Jesus. Me custou. Quando o Senhor nos chama, Ele sempre nos chama para deixar algo, e algo que vai doer, e algo que vai fazer a gente gemer, que vai sangrar, como falamos na quarta-feira. Então o encontro com Cristo exige entrega, e esse relacionamento com Jesus é uma fé simples e verdadeira que vemos aqui no texto. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Veja, que eu te faça. E qual foi a resposta dele? Ah, mas sabe o que é? É que eu enxergava e agora não enxergo mais, e por causa disso, e por causa daquilo outro. Ele ficou contando história, ele ficou dando volta. Então a gente tem que ser mais reto e direto nas nossas orações e pedidos a Deus, retos e direto, sem rodeio, sem religiosidade, porque a fé, ela é objetiva. A gente tem que ser mais objetivo. Deus se agrada de pessoas que manifestam uma fé simples e uma fé sincera. A gente olha no texto agora em diante, partindo para o fim, a gente vê não apenas uma fé que curou ele, que ele tornou a enxergar, mas sobretudo uma fé salvadora, acompanhada com transformação. Porque a fé que vem de Deus é uma fé que salva e que transforma. A gente vê aqui salvação e transformação. Você não pode dizer que você teve um encontro com Jesus, que você ouviu Ele te chamar e você foi até Ele e não houve transformação e nem salvação. Salvação. Ele não apenas cura ele, há uma salvação espiritual. Olha o que está escrito aí no versículo seguinte, versículo 52. Então Jesus disse: vá, a sua fé fez o quê? Em nenhum momento aqui Jesus está falando assim: vai, a tua fé fez você enxergar. Vai, a sua fé tirou você de uma vida mendiga. Não, Jesus está falando de salvar, porque ele entendeu a linguagem do cego quando ele disse: tem misericórdia, ou seja, eu quero a salvação. E junto com a salvação vem a transformação. Ele recebeu a graça de Deus, que ele voltou a enxergar, e imediatamente passou a ver. Olhe para mim. Olha uma fé grata. Olha uma fé graciosa. Ele recebe a salvação, que é o bem mais precioso de um homem. Mais precioso de um homem. Não é conquista,
não é cura, não é nada disso, é a salvação. Ele recebe a salvação, junto com a salvação, houve a transformação, ele passou a enxergar novamente. E quando ele passou a enxergar novamente, o que ele fez? Ele foi viver a vida dele, ele recebeu o milagre, ele recebeu o primeiro milagre, a salvação, depois o milagre de voltar a enxergar. Aí ele falou assim: agora eu vou curtir, agora eu vou usar a minha visão que eu voltei a enxergar, para começar a ficar olhando para a mulher. Não. Olha o que a Bíblia diz. Ele passou a ver e foi seguindo Jesus a estrada. Ele passa a seguir Jesus pelo caminho. Quem é alcançado por Cristo, chamado por Cristo, irmãos, jamais volta no mesmo caminho. Ele segue Jesus. Ele jamais volta para o boteco. Ele jamais volta para a pornografia, jamais volta para a prostituição, jamais volta para a farra, jamais, não volta. Jamais senta na roda de escarnecedores, jamais volta por aquele caminho que ele já passou, jamais. Acabou, não volta mais, não tem volta. Não tem volta. Acabou. Impossível. Ele segue Jesus para a estrada afora. Você está seguindo Jesus a estrada afora? O primeiro milagre que você precisa alcançar na sua vida é a sua salvação. E consequentemente, se Deus quiser, Ele acrescenta as demais coisas. Aqui se cumpriu o que Jesus havia dito lá atrás: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão. Então foi o que aconteceu aqui. Ele buscou a misericórdia, em primeiro lugar o reino de. E o que Jesus acrescentou na vida dele? Ele enxergou. Jesus fez ele enxergar. E quantas pessoas enxergavam e hoje estão cegas? Vamos trazer para o lado espiritual agora. Por que muitas pessoas passaram a se tornar cegas novamente espiritualmente? Pecado. O que tinha feito aquele homem ficar cego? O pecado. O pecado traz doenças, se você não sabe. O pecado atrai doenças físicas e doenças mentais. Cuidado, irmãos. Jesus está trazendo salvação e transformação nessa noite. Amém. Ele sabia que aquele homem precisava enxergar novamente? Sabia. Ele sabia. Só que ele sabia que ele precisava, em primeiro lugar, antes de abrir os olhos, ele precisava de reconhecer que ele era um pecador, que ele precisava de misericórdia. Quando a gente reconhece isso, a nossa condição diante de Deus como um pecador, a gente pede misericórdia, a gente se volta para Ele com humildade. O Senhor tem prazer em atender e salvar. Amém. A pergunta para a igreja hoje, que não quer calar, é: primeiro, você já reconheceu sua cegueira espiritual? Que até hoje você estava cego espiritualmente? Você já clamou ao Senhor por misericórdia? Quem tem te calado ou tentado te calar? Quando você vai buscar a Deus, sempre se coloca no teu caminho e fala: agora não é a hora. Não, você tem que curtir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, larga a mão de ser bobo. Larga a mão de ser bobo. Larga a mão de ser bobo. Para com isso. Você é nova, você é novo, para. Quem é que está tentando te parar? Qual é a voz que está falando
querendo abafar você. Para de servir Jesus, você vai muito na igreja. Olha, você está servindo muito. Você está levando dinheiro para o pastor. Você está fazendo isso, olha, e aquilo outro. Quem é que te parou? Quem é que está te calando? Quem é que está querendo te parar? Hoje Jesus ainda ele para, irmãos, para ouvir pecadores. Uma conclusão muito básica que a gente viu aqui no texto maravilhosa é que o Bartimeu cego, como que ele iniciou a história? A história inicia, a Bíblia inicia contando a história dele. Como que se iniciou? Ele aonde? Na beira do caminho, desprezado, né, por todos, cego e mendigo. Não foi isso? E como que terminou a história dele? Quando Jesus interviu, quando Jesus entrou na história dele, ele terminou cego? Ele terminou mendigo? Ele terminou desprezado? Jogado às traças? Desprezado por tudo, por todos? À beira do caminho? Como que ele terminou? Primeiro, vendo, salvo e vendo, e seguindo. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho nos transforma, o Evangelho ele nos salva, e o Evangelho nos leva a seguir Jesus. Fora isso, não tem Evangelho. Amém? Vamos orar? Porque Ele está pronto ainda hoje, Jesus ainda hoje, Ele para ouvir pecadores. Então, primeira coisa, Senhor, tem misericórdia? Quem você reconhece que você é pecador? Então, a primeira oração que você vai fazer, que nós vamos fazer agora é: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, mas peça perdão com o coração de fato, de verdade arrependido. E quando é que eu sei que a minha oração foi sincera e uma oração com arrependimento? É quando eu tenho nojo daquilo que eu fiz, eu abandono e não faço mais. Do contrário, é mentira, é enganação. E por isso que jamais irá provar da transformação, e muito menos da salvação. Irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Hoje está mais próximo do que ontem. Isso não te causa um temor, não? Ontem eu estava atendendo um casal, que eu vou batizar ele nas águas, que eu estou entrevistando o pessoal. Vou batizar eles, vou apresentar como membro da igreja. Eu marquei com eles me procuraram, e começamos a falar sobre a volta de Jesus. Você está pronto? Você sabe que Jesus vai voltar, ou não? Quem sabe que Jesus vai voltar? Muito bem. Ele virá mais quantas vezes? Uma ou duas? Uma vez. Não vai ter arrebatamento secreto, não. Vai haver o arrebatamento daqueles que não morreram. E Jesus vai trazer juízo na terra. Só que antes disso, se a pessoa não morrer, até Jesus voltar, ela vai passar pela grande tribulação. Você está pronto para passar pela grande tribulação? Em pagar com a própria vida? Em proibir você de ler a Bíblia, tomar a Bíblia da sua mão? Ser torturado pelo amor da sua fé em Jesus? Tem gente por pouca coisa. Não vou mais na igreja, faz bico, parece criança, birrento. Imagina quando chegar na grande tribulação. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O cenário está sendo montado, só quem é cego que não está vendo. Você pode ver. Há um ataque contra os evangélicos. É um ataque contra o povo de Deus.
A gente não pode falar nada que a gente está falando mal deles. A gente tem que aceitar a prática do pecado deles. A gente não pode confrontar o pecado deles. A gente tem que aceitar homem com homem, mulher com mulher. Ao contrário do que Deus criou. Se a gente se posicionar, não, você é conservador. Então, como você é conservador, nós vamos fazer um desfile na escola de samba para você e para a sua família. Vamos colocar a tua família dentro de uma lata. Vamos enlatar vocês. Foi o que fizeram no desfile da escola de samba esse ano. Outras vezes, eles estão atacando a família. Outros anos atacaram o próprio Cristo. Na escola de samba, ali, um rapaz fazendo a figura do diabo, humilhando e arrastando de Cristo para um lado para o outro. O carnaval, não vai falar que você não viu, pelo amor de Deus. Lógico que viu, pelo amor de Deus. Meu Senhor Jesus, isso daí foi tema nas redes sociais todinha. O carnaval anteriores, e essa vez, eles se vestiram de uma roupa, de uma lata, e com a foto de uma família unida, dizendo assim: vocês são conservadores, nós somos contra a igreja, contra a família conservadora, você tem que trazer a sua família aqui para a avenida, nós não somos conservadores. Irmãos, não adianta você balançar a cabeça não, está tendo um ataque contra o povo de Deus, porque o certo para eles é errado e o errado é certo, e ele quer que nós aceitamos que o errado seja, e o certo seja. Estou querendo mudar até a Bíblia. Se você não sabe, essas guerras estão estourando aí, não para, está um inferno aí fora. Jesus disse que no final dos tempos haveria guerra, fome, haveria pestes, epidemias, como teve do Covid. Você está vivendo em que planeta? Você está vivendo tipo assim, nada vai acontecer? Daqui a pouco vai ter a união de um governo só um governo, só uma moeda, e você pode ver que eles estão removendo a moeda de papel do mercado. Agora é só Pix, agora é só transferência. Você não entendeu não? Você não está entendendo o cenário que eles estão fazendo? Eles pegam todos os seus dados, agora ele manda você colocar a face para cadastrar as coisas. Ele pega, todos os seus dados estão sendo guardados. Você pode ver, quando você pesquisa alguma coisa no Facebook ou nas redes sociais, daqui a pouco vem uma notificação mostrando para você algumas promoções, porque ele está te estudando. Você não está entendendo que o sistema está te estudando? Que ele vê o que você digita no celular? Ele sabe o que você pesquisa no celular? Que ele está governando a tua mente. Você pode ver, isso aqui está governando a mente das pessoas, que elas não vivem sem isso mais, elas dormem tarde por causa disso aqui, e acordam olhando isso aqui, e isso aqui está criando um boneco seu, de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma, não online, virtual, tá? O sistema tem uma pessoa virtual de você, que tudo que você gosta, que você pesquisa, vai colocando nesse boneco virtual de você que o sistema tem, tipo um robô. O sistema não está brincando, e muita gente está brincando com Deus. O sistema não está brincando, ele está te escrevendo, ele está te fazendo. Você pode ver, ele está roubando sua família, ele está roubando sua mente, está roubando o seu tempo. Você não tem tempo mais para sentar com os seus filhos. Você joga o telefone na mão dele, na mão dela, se vira, fica para um canto, eu fico para o meu. Olha o que o sistema está fazendo, dividindo família. Não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais diálogo dentro de casa. Ninguém pega a Bíblia para ler mais, mas pega o celular para ficar vendo as coisas. Não pega a Bíblia para ler, não lê mais a Bíblia. Não lê mais. Cuidado, irmãos. O amor de muitos se esfriaria, a Bíblia diz. E o amor está se esfriando. Você vê fulano matando Beltrano, dentro de casa não tem mais amor, não tem mais respeito.
Não tem mais carinho, não tem mais beijo, não tem mais benção pai, não tem mais benção mãe, não tem mais benção avô, mais benção avó. Ninguém quer Jesus mais. E o diabo está dando. O que você quer para você ir para a igreja? Quer farra? Toma. Quer trabalho? Toma. Quer dinheiro? Toma. Antigamente ele tomava para fazer a pessoa sofrer, né? Aí ele entendeu que tirando da pessoa, a pessoa está correndo para onde? Para Deus. Agora ele está assim: toma. Toma. Vai. Toma. O que você quer? Vai. Tá. É isso que você quer? Eu estou pronto para negociar. Toma. Eu não quero que você vá para a igreja. Toma. Domingo eu não quero que você falte. Eu não quero que você ponha o pé na igreja. O que você quer? Você quer o quê? Toma. Vai e faz. Vai e faz. É isso que a tua carne quer? Toma. Vai. Tome. 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 Aí a pessoa acha que não tem problema. Ah, eu não vou hoje. Ah, eu vou depois. Ah, não vou esse domingo. Depois eu vou outro. Aí por isso que está morta, fraca espiritualmente. É bíblico. Então vamos clamar ao Senhor por misericórdia. Eu vou encerrar o culto. Fique em pé no seu lugar. Em nome de Cristo Jesus. Por favor. Mas Jesus atendeu quem clamou. Jesus atendeu quem buscou. Porque Ele atende quem busca. Ele disse: buscar e me achareis. Pois aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, Ele me encontra. Então que você possa buscá-lo nesse instante, em nome de Jesus. Senhor Deus, querido e eterno Pai, aqui estamos diante do Senhor pela fé em Cristo Jesus, e a nossa primeira oração é uma oração, nossa primeira súplica é: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim todas as vezes, meu Pai, que eu me apoiei em mim, em algumas pessoas. Que eu possa me apoiar no Senhor, que eu possa me relacionar com o Senhor. Não dê aquilo que os meus pecados merecem, o inferno. Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Nos lava, nos purifica. Meu Pai, derrama graça nessa noite. Derrama graça na vida de cada irmão aqui presente, meu Pai, de cada amigo, de cada amiga, de cada visitante, daqueles que não são batizados, daqueles, meu Pai, que ainda não ouviram os seus chamados, mas que hoje, meu Senhor, assim como o cego Bartimeu, ele ouviu a tua voz, meu Pai, o teu chamado, e ele abriu mão, ele lançou a capa fora, ele abriu mão e foi, meu Pai, ao encontro do teu chamado. Então que o Senhor possa chamar a cada uma dessas pessoas que ainda não ouviram o teu chamado, dê força a ele, dê força a ela, para abandonar a capa, seja lá o que for, meu Pai, dê força para abandonar, dar um salto. Está na hora de dar um salto, tem hora de ser objetivo, meu Pai, tem hora de sacudir a poeira, tem hora, meu Pai, que nós temos que tomar uma decisão, meu Pai, na nossa vida. Tem na hora, meu Pai, da gente sair desse chove não molha. Está na hora, Senhor, de nós assumirmos a nossa fé em Ti. Está na hora de nós, meu Pai, nos lançarmos 100%, meu Pai, aos Teus pés, e que o Senhor venha derramar graça, Pai. O Senhor pode ver, Senhor, juntamente com a salvação veio a transformação. Aquele mendigo que estava prostrado, ele se encheu de coragem. Que cada irmão que esteja aqui, cada pessoa venha se encher de coragem nessa noite, venha se levantar. Que chegou aqui caído, prostrado e desanimado, que chegou aqui, meu Pai, abandonado, rejeitado, rejeitada, meu Senhor, com o peso do pecado, da acusação do diabo. Oh, meu Pai, que essas pessoas venham lançar as suas capas, Senhor, e possam agora desfrutar, meu Pai, da salvação eterna. Seja livre dos seus pecados pela sua fé agora, sincero, seja
livre, seja perdoado, seja perdoada agora, e juntamente vem a transformação. Ele deixou de ser cego espiritualmente, os olhos dele se abriu e ele começou a seguir Jesus, porque enquanto os olhos não se abrem, é impossível a pessoa ela seguir a caminho afora com Jesus. Então que os olhos, meu Pai, os nossos olhos sejam abertos espiritualmente, e que possamos seguir Jesus afora, que todos os dias da nossa vida possamos, meu Pai, seguir os teus passos. Oh querido Deus, obrigado Senhor, obrigado pela tua voz, obrigado Senhor pela orientação, e que possamos seguir o Senhor até o último dia da nossa vida. Receba, meu Pai, a nossa oração, as nossas queixas. Sabemos que o Senhor acrescenta o que precisamos, o Senhor sabe o que nós precisamos. Seja a nossa família salva por ti, chama ele, Senhor, chama aquele, meu Pai, que ainda não ouviu a tua voz. Peça para Deus chamar o teu familiar, assim como ele chamou aquele cego Bartimeu. Fala para ele: Senhor, chama o meu marido, chama os meus filhos, chama a minha filha, chama os meus entes queridos, os meus pais, chama, Senhor, chama aquele que precisa ser chamado, de tal forma que eles vão lançar a capa, meu Pai, a capa da religiosidade, da incredulidade, do vício, do mundo, meu Pai, do dinheiro, da fama, do orgulho, meu Pai, que tudo aquilo que eles estavam achando e se apoiando seja lançado fora, Senhor, e que a salvação alcance eles de tal forma que a vida deles sejam transformadas, os olhos deles sejam abertos, meu Pai, o coração aberto, Senhor. Oh querido Deus, que eles recebam agora a graça abundante em suas vidas, que o doente seja curado, meu Pai, segundo a tua vontade. Oh Senhor, que haja uma transformação ao ponto que todos possam ver, Senhor. Nós entregamos esta oração, esse culto nas tuas mãos. Se o Senhor nos permitir, estaremos sexta-feira aqui novamente, dando o salto, ouvindo a tua voz e seguindo o Senhor a estrada fora, meu Pai, unidos numa só fé nesse culto de oração, que vamos crescer e aprender mais e mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas nos livra de todo mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Levante as mãos aos céus nesse instante. Quem olhava para aquele homem, era impossível ele sair daquela situação. E quem olhava para mim, para você também era. Mas aquilo que era impossível se tornou possível, porque Jesus nos chamou, aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que mana lá na cruz, do lado de Jesus. Todo mundo, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.
sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, é verdade, meu Pai. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, Senhor. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, batendo palmas, vamos lá. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, lhe dando e lhe concedendo paz e um excelente final de semana, hoje e sempre, amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus, amém? Então nosso próximo encontro, que dia que é? Quando é domingo? Depois de amanhã, tá bom? Tá muito longe? Por favor, chega cedo, tá? Vão com Deus, Deus te abençoe, tá? Amanhã reunião com os homens às 7:30 da noite, com licença, Deus abençoe. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus.